Então, essa é a programação de 2020 do simpósio, organizada pela gente. E hoje a gente tem a Jéssica aqui, né? O tema dela é Medindo o Sucesso dos Negócios sob uma perspectiva multi-stakeholders. Você vai explicar esse multi-stakeholders, certo? Com certeza. A Jéssica é engenheira civil de graduação, de formação, e ela adentrou aí ao mundo da gestão com pessoas, que é um mundo extremamente complexo, mas muito bacana, né, Jéssica? Acho que você vai falar um pouquinho dessa ponte que você faz entre a engenharia e a gestão. Sim. E a Humanizadas, né? Então, você é facilitadora e gestora de projetos na startup humanizadas.com, que é uma startup que vem se destacando aí no mercado. Não vou falar os motivos, porque eu acho que você vai falar e com mais propriedade, inclusive. E é isso, eu vou te colocar como apresentadora para você carregar a sua... Deixa eu só te achar aqui. Cadê você? Peraí. Tô parecendo aquele pessoal no Instagram procurando a pessoa para dividir a live. Jéssica Oliveira, que tem uma Jéssica Gomes aqui. Me achará. Pois é. Pronto, você já é a apresentadora nesse momento. E fique à vontade, então. Muito obrigada, quero agradecer já de antemão. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e por estar aqui com a gente essa noite. Imagina, obrigada a vocês. Tô fazendo aqui o upload rapidinho. Sim, uns minutinhos. Bom, gente, eu que agradeço ao convite. Eu sei que eu não sou o Pedro, mas ele confiou em mim para esse momento, e a Humanizadas também, e é sempre uma grande honra, assim, representar a Humanizadas, porque é uma organização que eu acredito muito. Então, trago, assim, todo o meu carinho e respeito por vocês e pela Humanizadas. Então, agradeço também pela participação de vocês, pelo interesse aí, né? Poxa, numa terça-feira à noite, vocês estarem participando. Então, muito obrigada por isso, muito obrigada pela oportunidade, por todo o carinho e atenção que a Ana também ofereceu nesses últimos dias de preparação de evento. Falar um pouquinho de mim antes, para vocês me conhecerem, saberem quem que está falando com vocês aqui, né? Como a Ana já trouxe, eu sou engenheira civil de formação original. Por muito tempo, quando eu era mais jovem, eu era muito boa na área de exatas, tal, tinha muito interesse, acabei indo para engenharia civil. E no meio da faculdade eu não quis muito continuar nessa profissão, mas eu não queria também não finalizar esse ciclo, então me formei. Mas em paralelo eu comecei a estudar gestão de pessoas, gestão de projetos e toda essa área estratégica de gente e gestão, assim. É uma área que me interessa muito. Então eu já estudo isso há uns bons, deixa eu ver, uns 9 anos aí, por volta disso. Não sou nenhuma especialista ainda, né? Eu acho que daqui uns 20 anos talvez eu comece a ser especialista em alguma coisa, mas por enquanto a gente segue aprendendo, né? Nesse aprendizado contínuo todos os dias. Eu trabalhei em algumas organizações, trabalhei na Fundação Lehman durante 2 anos, que é uma organização sem fins lucrativos, fundada pela família do Jorge Paulo Lemann, focado em educação, né, no Brasil, e transformações de educação e lideranças no Brasil. E lá eu trabalhei com organização de eventos, então até essa dinâmica que é muito comum para mim, e com um projeto com o MEC, com a Base Nacional Comum Curricular, que era um projeto de lei, né, para o Brasil, focado em educação.
De lá eu saí e fui trabalhar em uma startup que se chama Culture Rocks. É uma startup que fica em São Paulo. Eu estou em São Paulo nesse momento, inclusive. E essa startup é voltada à gestão de pessoas e eles criam ferramentas para ajudar as organizações a, a gerir o seu dia a dia, né? Na estratégia, nos feedbacks, no acompanhamento de desenvolvimento das pessoas. E lá eu fui ser head de gente e gestão. Então, foi um grande desafio para mim também, porque ser líder de uma organização, da área de gente e gestão, de uma organização que fala sobre isso o tempo todo, eu realmente foi um grande desafio, um momento de muito aprendizado. Eu fiquei lá mais ou menos um ano, e de lá eu saí, eu fiquei trabalhando por um tempo, por um pouco mais de 2 anos, como autônoma e consultora. Então, trabalhei com facilitação de processos, fiz formação de facilitações, de design thinking, metodologias ágeis. Eu fui, né, entendendo e pegando um pouquinho de cada coisa, assim, para ir ajudando no dia a dia, na tomada de decisão das organizações que eu fazia consultoria, né? E esse ano, bem recente, né? A Humanizadas nasceu esse ano, eu vou contar um pouquinho da Humanizadas mais para frente aí na minha apresentação. Vai fazer 4 meses, semana que vem, que eu estou na Humanizadas, e hoje eu sou líder de projetos e sou facilitadora de processos. O que isso significa? Em uma startup significa que eu faço um pouco de tudo, essa é a verdade. Então, eu acabo ajudando nos projetos, liderando, construindo estratégias, planejamentos e ajudando as pessoas a se relacionar, a conversar no dia a dia. E a gente é uma startup, então estamos nascendo ainda. Então, isso é um pouquinho de mim, para vocês entenderem um pouco quem está falando aqui com vocês, né? Bom, e eu vou trazer aqui o tema da nossa palestra, que é medindo o sucesso dos negócios sobre uma perspectiva multi-stakeholder, né? Eu acho que tem tantas palavras nesse tema que fica até difícil entender assim de cara. Mas, para a gente começar, eu trouxe esse slide aqui. A qualidade das relações de uma organização impacta na qualidade dos resultados organizacionais. E o que eu quero dizer com esse slide? Né? Esse slide ele é muito significativo para mim, porque de fato eu vejo isso como se fosse uma coisa óbvia até, mas quando eu saio para conversar com as pessoas, com líderes, com organizações, eu percebo que não é tão óbvio assim. E quando é óbvio, é difícil colocar em prática, é difícil olhar para isso de uma forma pragmática, de uma forma de contribuição para os resultados, né? Porque quando a gente olha para a qualidade de relações, parece que que bonitinho, vamos fazer o bem para as pessoas e tudo mais. E tem essa parte também, né, de ter um impacto positivo na vida das pessoas. Mas não é só sobre isso que a gente está falando. A gente está olhando que a qualidade das relações, ela de fato impacta nos resultados do nosso dia a dia. Porque quando você não se relaciona bem com o seu líder, com os seus pares, com as pessoas que você está trabalhando, o seu trabalho não vai surtir tanto resultado, tanto efeito, como quando você acaba se relacionando de uma maneira melhor, com uma comunicação fluida, mais transparente, enfim. E aí, a gente foi... A Humanizadas, ela nasce, assim, dessa vontade de entender esse ponto, assim, porque será que só existem organizações que não estão preocupadas com isso, ou tem organizações que estão olhando para isso, né? Então, contando até um pouco da história da pesquisa Empresas Humanizadas, o Pedro Paro, que é o CEO hoje, né? Ele não pôde participar essa semana porque ele está de férias, e aí, né? Eu acho que todo mundo merece um pouquinho de férias também, mas ele, na época do escândalo de corrupção no Brasil, do Lava Jato e tudo mais, né, que eu acho que quem não se lembra disso, né, foi muito marcante a gente ver organizações, né, tão envolvidas, assim, nas corrupções políticas e tudo mais. Nessa época, o Pedro estava escolhendo o tema de doutorado dele.
E ele se deparou com essa situação no Brasil e ele ficou meio indignado, assim, falou: será que só existem empresas que não têm uma boa intenção, que só visam o lucro? Ou, de fato, existem empresas que estão preocupadas com o impacto que elas vão gerar na sociedade, né? Com a qualidade das relações dela na sociedade. E aí isso se tornou o tema de doutorado dele, por isso a gente fala pesquisa em empresas humanizadas, porque de fato começou de uma pesquisa, né? E aí ele começa a entender, né? Por que esse tema é tão importante, assim, né? Ele começa a entender os pontos que as organizações trazem. E aí, para além disso, eu trouxe também algumas outras informações de reflexão, assim, de por que afinal essa qualidade de relações é tão importante para o resultado, né, no nosso dia a dia. Então, depois eu vou retomar a pesquisa aqui. Mas para trazer um pouco para o nosso ambiente, não olhar apenas para a pesquisa, a gente tem alguns dados aqui muito interessantes que eu gostaria de trazer para vocês. A gente tem uma tendência hoje de futuro de trabalho que se fala há muitos anos, né? Não é novidade para ninguém, mas talvez esse ano, por conta da situação que a gente está vivendo de pandemia, esses dados que eu vou trazer para vocês ficaram ainda mais evidentes. Então, a gente tem aí algumas profissões que vão desaparecer. Essa lista é gigante, mas eu quis destacar aqui 4 profissões que vão desaparecer antes de 2030. Veja bem, gente, 2030 é daqui 10 anos. Quando a gente olha para 10 anos atrás, a gente já vê uma grande mudança na tecnologia, né? Tipo, smartphones, por exemplo, não eram tão comuns quanto hoje. A gente tem atualmente uma interferência gigantesca da tecnologia no nosso dia a dia. Isso vai impactar as profissões que existem hoje e que provavelmente vão desaparecer nos próximos anos. Então, a gente tem aí piloto de avião. Vocês imaginam voar, né, de um lugar para o outro sem ter uma pessoa ali pilotando o avião? Pois é, essa é a tendência, que entre 2025 e 2030 os aviões estejam sem piloto, que eles vão funcionar sem uma pessoa ali, apenas com o computador controlando. Anestesista, mesma coisa, né? Existe um trabalho de anestesista antes da aplicação de anestesia, de calcular qual que é a dose correta para cada pessoa, né? E hoje em dia vão ter, né, provavelmente nos próximos anos, aí, entre 2027, mais ou menos, a gente vai ter robôs que já vão fazer esse cálculo a partir do seu DNA, a partir das previsões que você faz, né? Os exames que você faz antes de uma cirurgia, por exemplo, para aplicar anestesia sem que precise ter um anestesista, uma pessoa, um ser humano ali. Contadores e auditores, hoje também é um trabalho que faz, né, que muitas pessoas, equipes se reúnem para fazer auditoria nas organizações e tal, e isso tudo vai ser automatizado, uma vez que as informações das organizações estão sendo cada vez mais automatizadas, cada vez mais colocadas em nuvem, em espaços online, tudo isso também é possível, né? Os contadores e a auditoria vão desaparecer automaticamente. E esse aqui eu presenciei, o recrutador, né? O headhunter. Tem até uma empresa que era vizinha da Culture Rocks, quando eu trabalhava, né? Na outra startup, que chama Kenobi. E a gente foi contratar eles uma vez, e aí eles foram me apresentar a plataforma, isso faz 3 anos e meio. Eles foram me apresentar a plataforma e tinha uma parte lá em que a própria plataforma via o vídeo do candidato e a partir, né, de inteligência artificial, eles davam o feedback para o candidato, eles analisavam se aquele candidato era adequado para a pessoa ou não. Então, assim, todo esse processo de recrutamento e seleção hoje também está sendo automatizado, não vai ter mais entrevistas, tal, talvez tenha por questões culturais na empresa e tudo mais, mas toda aquela triagem de currículo que demora muitas horas, né, de trabalho, vendo, isso tudo vai ser automatizado e vai ser muito mais veloz. E aí é meio assustador a gente pensar nisso, né? Como que as forças de trabalho, elas estão mudando,
né? A gente tem cada vez mais isso, a tecnologia aliada ao ser humano, e a tecnologia ocupando espaços que hoje seres humanos fazem, né? A gente vê isso em diversas áreas, não é só o engenheiro de computação que está ali e tal, tem outras áreas, né? A gente vê na agronomia, por exemplo, as máquinas que hoje fazem colheita, fazem as plantações sozinhas, totalmente automatizadas. Então, a gente tem essa mudança da força de trabalho realmente sendo transformada. Esses empregos, então, eles vão mudar. Não é simplesmente, então não vai ter mais emprego? Não, pelo contrário, a gente vai criar novos empregos, novas demandas vão surgir a partir desses empregos. Então, é até bem importante que a gente saiba quais são as tendências dos próximos anos, para que a gente se atualize e entenda, tá, então, se daqui 5 anos o trabalho que eu estou fazendo agora não vai mais existir, talvez seja a hora de eu estudar uma coisa nova, investir em algo novo, tal. Jéssica, pode falar, Ana. Já tem um comentário aqui, ó. E isso não me parece muito humanizado. Na verdade, é o fim de uma profissão e a criação de outra. Você consegue comentar isso? Com certeza, com certeza. Cada vez mais a gente vê a tecnologia, né, influenciando o nosso dia a dia, inteligência artificial e outras questões aí no nosso dia a dia. E aí, como que a gente traz a humanização para isso, né? Onde que o ser humano vai parar? Então, quando a gente fala que os empregos vão mudar, é justamente nesse sentido. Ao mesmo passo que a gente vê trabalhos repetitivos, trabalhos que seguem um padrão sendo substituídos, existem outros trabalhos que estão com uma demanda crescente. Então, trabalhos que exigem cuidado, criatividade, empatia, todas essas questões que não dá para ainda, né? Mas não dá, eu acho que isso está muito longe de acontecer, para substituir por uma máquina. Os seres humanos vão cada vez mais ocupar esses lugares. Então, o RH do futuro não é um RH que vai fazer departamento pessoal, não é um RH que vai fazer recrutamento e seleção, mas é um RH que vai estar ali para escutar as pessoas, para orientar os líderes, para entender os problemas sistêmicos e, a partir disso, construir uma cultura consciente nas organizações, né? Perfeito. Não, perfeito, é isso mesmo. Tranquilo? Além dessas mudanças todas, também está surgindo uma outra mudança que vai impactar muito o futuro do trabalho, que é uma questão de demanda profissional, né? O que eu quero dizer com isso? Trabalho CLT, a gente vê, é muito comum, né, nas organizações e tal, mas existe hoje uma demanda maior das organizações sobre trabalhos PJs, freelancers, pessoas autônomas, para diminuir os custos dessas organizações, e as próprias pessoas, os próprios colaboradores também estão buscando por lugares que permitem essa liberdade. Eu não quero mais ter um contrato ali que me prenda aquele lugar e que eu não tenha liberdade de repente, fazer outro trabalho, que eu precise trabalhar as 8 horas seguidas sem nenhum espaço de tempo para que eu possa fazer outras coisas, tal. Então, as pessoas também estão pedindo mais liberdade nos seus trabalhos, e os empreendedores também estão olhando isso e, como que isso vai impactar financeiramente para mim? Então, existe uma tendência global de que cada vez menos os trabalhos formais vão ser desejados e cada vez mais a liberdade de escolha, assim, entre organizações e empresas seja mais difundida. Isso é uma questão muito complexa, né? Impacta muito no nosso dia a dia, em questões financeiras, nas nossas relações pessoais e tudo mais. Então, de novo, assim, quando a gente olha para todas essas questões, o que está envolvido aqui? Pessoas, relações, né? E aqui a gente também tem no Brasil algumas crises que afetam a gente e que trazem uma dificuldade ainda maior, né? Já não basta tudo isso, a gente tem muitas dificuldades também no nosso país. E olha, gente, vocês estão ouvindo isso de uma pessoa que gosta muito de morar no Brasil. Eu acho que eu não quero morar fora. Eu acho que a gente tem muitas transformações boas para fazer aqui, tem pessoas incríveis.
Mas, de fato, a gente tem alguns problemas no Brasil hoje em dia. Né? A gente tem a questão econômica, que esse ano a gente pode ver até, né, o dólar está lá em cima, toda a questão de corrupção nos últimos anos também, que afetou muito o Brasil, enfim, a gente está numa situação muito complexa nesse momento. Né? Questão ambiental também, como que as organizações estão impactando o ambiente, o nosso ecossistema. Quando a gente fala de ambiente, não é apenas natureza, são as pessoas, são as relações, é o dia a dia também, todo esse ecossistema envolvido com as organizações, né? Quando a gente fala também de distanciamento social, né, a pessoa trouxe até no comentário, né, nossa, isso não é humanizado, justamente a tecnologia, ela tem afastado as pessoas, por mais que tenha um potencial de aproximar, né, esse evento, por exemplo, que está acontecendo totalmente online e tal, mas a gente também vê esse afastamento das pessoas pela tecnologia, por tudo estar muito online, todo mundo está muito conectado, às vezes até acaba afastando. A gente tem lideranças ainda muito tradicionais, né? Por mais que a gente esteja cada vez mais escutando sobre liderança do servir, liderança com escuta aberta, né? Liderança olhando, uma liderança consciente, a gente ainda vê nas organizações lideranças que são hierárquicas, pessoas com medo dos seus chefes, pessoas com receio de trazer ideias para não serem demitidas, tal. Isso ainda é muito comum, né? E a gente também tem essa questão do distanciamento espiritual, né? E aqui não tem nada a ver com religião, é muito mais de como que eu estou no meu dia a dia, como que meu trabalho está ou não fazendo sentido para os meus valores, para aquilo que eu desejo contribuir para o mundo, né? O que eu estou fazendo, a forma com que eu estou fazendo, faz sentido para mim? Isso está impactando a minha família? Isso está impactando o meu estado mental, meu estresse, minha saúde física? E aí a gente tem, né, o Brasil hoje como o segundo país de maior nível de estresse, só perde para o Japão, que é um país muito... Terrível essa classificação, né? Pois é, não é bom estar em segundo lugar nesse momento. Esse ranking, não. Ninguém gostaria de estar. Mas, infelizmente, o Brasil ocupa esse lugar hoje de segundo lugar em nível de estresse, sendo que 30% da população está passando ou já passou por síndrome de burnout, que é essa questão de estresse absoluto, assim, né? Estresse que paralisa. É um nível de estresse muito grande e que é claro que as organizações, elas têm um papel muito importante nessas relações, né? Então, a gente tem aí, gente... Em piorar o estresse nesse sentido, né? Exatamente. Então, a gente tem, assim, várias questões que só reforçam o quanto nós temos que olhar para as pessoas e para as nossas relações do dia a dia, para isso gerar um impacto positivo, um impacto que a gente deseja nas nossas organizações. Se a gente tem níveis de estresse altos, se a gente tem problemas, né, com o que está acontecendo no mundo e tudo mais, questões financeiras, se a gente tem mudanças no trabalho que me deixam inseguro, que será que eu vou ter trabalho no ano que vem ou não, né? Mudanças como a que a gente está vivendo da pandemia, onde as organizações elas têm que se adaptar muito rápido. E se a gente não olha para todas essas questões, vocês acham que o trabalho vai ter o mesmo resultado se a gente estivesse olhando? Eu acho que não. Eu acho muito difícil trabalhar em um lugar onde eu estou estressada. Eu acho muito difícil trabalhar em um lugar que eu não possa falar, que eu não tenha liberdade de poder me expressar. Eu acho muito difícil. E com certeza o resultado vai ser impactado por isso, né? Jéssica, tem uma aluna perguntando, por exemplo, o primeiro lugar é o Japão, o segundo é o Brasil, certo? Nessa classificação? Sim. Você sabe a fonte dessa pesquisa, o critério que eles usaram para classificar? Porque se eu comparar Japão, quer dizer, não dá para comparar Japão e Brasil, cultura, geografia, nada, né? Você Sim. sabe a fonte dessa pesquisa?
A fonte é justamente o que está aqui, a International Stress Management Association. É uma organização que fala justamente sobre estresse, então eles fazem essa pesquisa no mundo inteiro e eles usam uma base de dados específica, né, para conseguir comparar os países. Mas sim, existe um viés aí que pode interferir nisso, com certeza. Tá. Bom, Flávia, a gente vai desenvolvendo mais. Flávia, a aluna que perguntou, a gente vai desenvolvendo mais isso ao longo da apresentação, certo, Jéssica? Acho que, Flávia, se você tiver interesse e buscar, né, International Stress Management Association no Google mesmo, você consegue ver as fontes certinho dessas pesquisas e tudo mais. Eles são uma organização muito séria que fala sobre estresse, então essa é a especialidade deles. Eu acho que ela está estranhando a comparação entre Brasil e Japão. Sim. Pelo que eu entendi. Sim. Mas o Japão é o primeiro lugar, isso. O Brasil vem em segundo. Não é por conta de características geográficas, é nível de estresse gerencial. Exato. Né? Então, os gerentes, os gestores responderam essas questões, essa pesquisa, e o resultado foi que a gente ficou em segundo lugar. É assim, é isso, né? Exatamente. Eles pegam essa base amostral, olhando para as organizações, olhando para pessoas que têm trabalhos parecidos e tudo mais. Bom, então aqui eu queria... Posso só fazer um comentário em cima dessa colocação? Desculpa, Jéssica. Claro. O Japão, ele tem um índice de estresse. É um país que a população bebe muito, o jovem bebe muito, tem um índice de suicídio muito alto. Então, o estresse social ele é muito intenso. E as cobranças dentro das organizações também geram um estresse muito grande. Chefias ainda muito brutas ao lidar, né? Que é o caso também da Coreia. Então, tem uma associação muito grande em relação a tudo isso. O fato de nós estarmos em segundo lugar também mostra essa caracterização, né? O despreparo das lideranças para ocupar as posições que ocupam, tá bom? Só tentando contribuir um pouquinho, tá bom? Provavelmente, se a gente for olhar para os dois países, né, e os motivos desses números, provavelmente vão ser motivos diferentes, né? O Japão, ele tem uma cultura muito mais voltada à disciplina, a certo e errado, a precisamos fazer num tempo correto, tal. Então, eles têm muita cobrança, né? Isso gera uma cobrança muito grande para todas as pessoas, né? Até uma questão familiar, assim, entre eles. O Brasil tem outras questões, né? Talvez tenha um pouco disso para algumas pessoas também, mas o Brasil, por exemplo, tem essa insegurança financeira, tem uma diferença, né, de classes sociais muito grande, outras inseguranças que também geram essa cobrança muito grande. Então, as culturas, elas influenciam, sim. Provavelmente, se a gente fosse parar para ver os motivos desses números, a gente se depararia com coisas diferentes. Mas, enfim, em relação à base amostral tal, eles usam coisas parecidas e tudo mais. E eu acho que, de fato, assim, eu acho que eu já vivi isso e já vi muitas pessoas vivendo que nas organizações, no ambiente corporativo, a gente tem uma cobrança muito alta e a gente ainda tem um padrão do que é sucesso muito específico. Por mais que, quando a gente traz para a consciência, né, sucesso não é um ponto X que a gente vai chegar e pronto. Na verdade, não. O sucesso, ele é relativo para cada uma das pessoas, né? Mas a gente ainda vivencia no ambiente corporativo que sucesso é ter um cargo alto, que é ser líder, que é ter um salário X, e isso não necessariamente é verdade, né? Pode ser que para algumas pessoas isso faça sentido, para outras pessoas não. Então, quando a gente olha para tudo isso, né, eu falei muito aqui de colaboradores, de profissões, tal, mas isso tudo impacta não só os colaboradores. Quando a gente olha para os resultados das organizações, a gente está impactando também os clientes, os investidores, todas as pessoas envolvidas nesse mundo. E é isso que a gente chama de multi-stakeholder, né? De múltiplos, de várias pessoas, né? Várias. E o stakeholder é um termo que a gente usa para falar de pessoas envolvidas, né?
Quando a gente fala, quais são os seus stakeholders? Quem está envolvido no seu negócio e tal. Quando a gente fala de multi-stakeholder, é olhando para todas as lentes, para todas as pessoas que de fato estão envolvidas, não só o consumidor final, né? Não só suas personas, não só as pessoas que você está desenhando aquele produto, mas os colaboradores, os fornecedores, a sociedade e tudo mais. Então, para explicar isso um pouquinho melhor, eu trouxe um vídeo para vocês, é um vídeo rápido, né, de 2 minutos, justamente para um especialista aqui falar para vocês. Bom, esse é o professor Edward Freeman, ele é o criador da teoria dos stakeholders, que vai em contramão do shareholder, que foi o criador, é o Friedman, aí é muito parecido o nome dos dois, mas existe até, né, como é que chama? Essa questão, assim, de Friedman versus Friedman. Esse ano faz 50 anos de Freeman versus Friedman. E quando a gente olha para o Friedman, que é o criador, né, da teoria dos shareholders, é muito a base do capitalismo da forma essencial que a gente conhece, né? Ok, tem os donos da empresa aqui, vou gerar resultados para gerar um lucro, e quem vai se beneficiar desse lucro são os investidores. Então, a gente tem um propósito, né, no capitalismo tradicional, olhando apenas para o lucro. Esse é o propósito maior, gerar resultados para gerar mais lucro. Então, quanto mais lucro a gente conseguir gerar, mais positivo isso é para a sociedade. E a gente vê que talvez não é bem assim, né? E aí, quando o Freeman traz a teoria dos stakeholders, é justamente contrapondo isso. Será que se a gente só estiver olhando o lucro, a gente não está, talvez, olhando para algo que não seja o mais positivo? Talvez estejamos olhando para algo que não necessariamente vai trazer mais resultado, né? E aí, quando a gente fala disso, a gente fala sobre capitalismo consciente. Olhando para essa questão dos stakeholders, o Rajesh Sisodia, que é um pesquisador nos Estados Unidos, ele é um dos criadores do capitalismo consciente e desse movimento que existe, né? E o que é o capitalismo consciente? É um movimento global que olha para alguns pilares e que são pilares que transformam de um capitalismo tradicional, voltado ao lucro e aos resultados, para um capitalismo que está olhando para todas as pessoas envolvidas, para todos os stakeholders. Então, a gente tem aí alguns pilares do capitalismo consciente, né? São 4, e aí a gente está trazendo esse novo, assim, que é a adaptabilidade evolutiva. Então, a gente vê aí propósito evolutivo. O que é propósito evolutivo? Tem organizações que estão olhando só para os lucros, e esse é o propósito deles. Mas quando a gente fala sobre propósito evolutivo, a gente está falando para algo além do lucro. Qual que é o impacto que eu quero gerar nas pessoas que estão consumindo o meu produto? Qual é o impacto que eu quero gerar nos colaboradores? Qual é o impacto que eu quero gerar na sociedade como um todo? Então, quando a gente vê, por exemplo, empresas como a Natura, a gente vê que eles estão realmente preocupados com esse propósito evolutivo. Como que eu posso melhorar meus produtos, meus serviços, para cada vez mais gerar um impacto positivo para todas as pessoas envolvidas? Esse é o propósito evolutivo. É olhar sempre para um propósito que está em constante evolução. E é algo maior que o lucro. Não que o lucro não seja importante, né? Mas que é algo maior que o lucro. Ana, você quer dizer alguma coisa? Posso comentar? Claro. Na verdade, são empresas que estão trazendo para o mercado seus valores, correto? Por exemplo, a Natura, algumas outras, elas estão colocando a questão Boticário, estão colocando a questão da diversidade muito forte, né? Então, o valor que a empresa traz e que ela faz um marketing em cima disso, ela está fazendo um propósito evolutivo. Além do lucro que permanece, ela está trazendo outros valores que trabalham outras questões que não são só o lucro, como tradicionalmente se fazia, certo?
Sim, na verdade, assim, quando a gente olha para essa questão de valores, isso faz parte também, né? Porque os pilares aqui, eles estão interligados. Então, quando a gente olha para essa questão de valores, né, o que eu estou trazendo para a sociedade? A gente olha muito para uma cultura consciente. Então, não basta você ir e falar que está fazendo tudo bonitinho, não basta você, né, escrever ali na parede o seu propósito. Não, na verdade, você tem que vivenciar essa cultura. E essa cultura é justamente o que vai impactar esse propósito evolutivo. Quão coerente a sua organização está sendo com aquilo que ela se propõe a gerar para o mundo, né? Então, essa cultura consciente tem total relação com esses valores que ela prega perante a sociedade. E aí, pode Não, falar. são os elos de ligação, né? Uma coisa está entranhada na outra, né? E não tem separação. Isso. Não tem separação. Separa didaticamente para explicar, mas não é separado. Sim, exatamente. E aí, como a Ana trouxe também, né, não é que essas empresas não olham para o lucro. Pelo contrário, elas também têm que olhar para o lucro, né? Afinal, existem pessoas que estão sendo sustentadas por eles e, né, a gente tem que pagar os boletos no final do mês, né, gente? Então, realidade aí. A gente tem uma orientação para os stakeholders, exatamente como eu estava trazendo antes, mas qual valor que eu estou entregando para esses stakeholders, né? Como que eu gero valor de verdade para esse stakeholder? Não basta eu ter um propósito bonito, não basta eu ter uma cultura consciente. Eu tenho que olhar para qual valor que eu estou entregando para essas pessoas que estão envolvidas para mim. Como que eu estou impactando a vida do colaborador que está ali no dia a dia de trabalho comigo? Como que eu estou impactando o cliente que está consumindo o meu produto? Né? Então, como que eu estou gerando valor para essas pessoas envolvidas? Olhando para tudo isso, a gente tem uma relação muito forte com a liderança consciente também, né? Nada disso seria possível se a gente ainda tiver líderes hierárquicos, líderes que não permitem que as conversas aconteçam, que as relações sejam vistas, que os problemas sejam conversados. Então, a gente começa a entender qual que é a tendência de liderança consciente, né? Que é uma liderança que está ali para dar suporte, dar apoio, dar atração para essa estratégia de valor, para conseguir olhar para as pessoas e entender, você talvez, né, fique mais feliz e traga mais resultados em outro lugar e conversar com essa pessoa e tudo mais. Então, essa liderança do servir, essa liderança orientada ao propósito, orientada à estratégia de valor. E tudo isso, gente, acontece muito rápido, né? Tô falando aqui, tipo, separadinho e tal, mas é como a Ana trouxe, é tudo muito interligado. E além de tudo isso, a gente tem o quê? Mudanças repentinas que acontecem no nosso mundo. A gente pode ver, esse ano foi a maior prova disso, né? De como as organizações tiveram que se adaptar muito rapidamente às mudanças que foram impostas a elas. Então, a gente olha para esses 4 pilares muito alinhado à adaptabilidade evolutiva, de como que eu estou olhando para o futuro e entendendo quais mudanças que eu tenho que fazer no presente para conseguir evoluir nessa visão a longo prazo que eu tenho, né? Então, esses são os princípios do capitalismo consciente e que são a base da pesquisa em empresas humanizadas, né? Jéssica, pode falar. Você tem algum dado de número de empresas que se enquadram nessas características ou não? Sim, eu ia trazer isso agora. Então bacana, tá. Bom, a pesquisa em empresas humanizadas, ela rodou no Brasil, né? E ela traz justamente esse entendimento, assim, quais serão as organizações que estão se enquadrando nesses padrões de gestão humanizada, né? Porque o que a gente chama aqui na Humanizadas é justamente isso. Organizações que têm uma gestão humanizada, ela segue os pilares do capitalismo consciente, seguem essa preocupação com todos os stakeholders e com a relação entre eles. E aí a pesquisa rodou pela primeira vez em 2019, né, como eu já tinha contado lá no comecinho, o Pedro rodou isso como pesquisa de doutorado deles, e aí a gente tem as 20 empresas
humanizadas. E o que é mais legal desse slide, gente, é que se a gente começa a olhar para cada organização aqui, a gente não encontra um padrão de tipo de organização. O que mostra para a gente que é possível você fazer uma gestão humanizada em qualquer tipo de negócio. Então, assim, você não precisa ser uma ONG para conseguir gerar um impacto positivo na sociedade. Não. Você pode ser um banco e gerar um impacto positivo, sabe? Você pode ser uma startup e gerar um impacto positivo. A gente tem aqui diferentes tipos, né? Tem multinacional, tem banco, como eu falei, tem até uma fazenda, que é a Fazenda da Toca, que é da região, né, de São Carlos. Daqui de Tirapina. Exatamente. Então, assim, a gente tem várias organizações, agência, tem a Reserva, tem Tetra Pak, enfim, tem várias organizações de diferentes escopos de trabalho, de negócio. Então, de fato, não é o negócio em si que vai dizer se você tem uma gestão humanizada ou não. É como você coloca esse negócio no mundo, né? Como você trabalha no dia a dia? Quais são os processos? Quais são as relações? Quais são as pessoas que estão ali no ambiente de trabalho com você? Quais são o valor que você está entregando para os stakeholders, né? Então, é muito interessante olhar isso até. Eu acho interessante, né, gente? Às vezes... Tem a Racon no seu slide anterior aí? Sim, tem a Racon, que é de São Carlos. A que é daqui, é uma startup também. Sim. A Natura não está ali, né? A Natura não está aqui, mas a Natura está dentro dessas organizações. Mas não, está aqui, ó. Não é a terceira. Tem o Grupo Boticário, não. Aí tem a Natura é outro. Não, a Natura daqui, ó. A Natura aqui embaixo. Tá, ok. Que a Natura é uma dos maiores cases, assim, eu acho que é quando a gente olha para impacto positivo na sociedade, todas as consultoras deles, tal, é muito bonito o trabalho que eles fazem, e de fato, eles estão muito preocupados com isso, assim, eu antes de entrar na Humanizadas, eu tive a oportunidade de fazer uma consultoria com eles para liderança e tal, e foi muito bonito as conversas que eu vi rolando lá dentro, então é muito importante, assim, ter uma organização tão positiva para o mundo. Aí a gente tem alguns resultados, né? Olhando assim, como eu falei de novo, gente, tem uma visão multi-stakeholder nessa relação, né? Então a gente tem aí que os colaboradores, eles são mais satisfeitos do que quando a gente compara, né, as 20 empresas humanizadas com as 500 empresas as 500 maiores empresas do Brasil, a gente tem esses números de colaboradores mais satisfeitos, muito mais satisfeitos, 224% de mais satisfação no trabalho, pessoas que solucionam mais problemas, então 143 problemas mais, né, do que nas organizações tradicionais, que são, assim, a gente está comparando aqui as organizações humanizadas, as 20, com as 500 maiores organizações do Brasil, tá? E, assim, de fato, são números muito acima, né? A gente tem clientes mais engajados, né? Aquele cliente fiel, que está ali, que está consumindo o seu produto, mas de um jeito positivo, de um jeito que, poxa, eu tô aqui porque eu escolho estar, né? Escolho consumir esse produto. E não simplesmente, porque é o único no mercado. Não, pelo contrário. E além de tudo isso, a gente tem, né, na visão longo prazo, uma rentabilidade muito maior dessas organizações. Então, quando a gente olha, é exponencial, assim, né? A gente tem aqui a visão de 4, 8, 12 e 16 anos. Esse foi o período medido, de novo, né, comparando as 20 empresas humanizadas com as 500 maiores empresas do Brasil. No período de 2002 a 2017, a gente tem esses números em relação à rentabilidade. Então, financeiramente, também compensa. Financeiramente, essa é a maior prova de que quando a gente olha para as relações, quando a gente olha para todas as pessoas envolvidas no nosso negócio, a gente também está olhando para os resultados. Ou seja, vale a pena investir nas pessoas. Ou seja, vale a pena investir nas pessoas, exatamente. Então, quando a gente tem essa questão, né, que eu trouxe no começo de
poxa, os trabalhos estão mudando, a gente tem tecnologia avançando e diminuindo muitos dos trabalhos, a gente tem questões de crise no Brasil e no mundo também e tudo mais, fica muito evidente que as organizações que estão olhando para a gestão humanizada, ou seja, que estão olhando para pessoas, elas vão sobreviver. Fica muito evidente que, por mais que algumas profissões desapareçam, outras profissões vão surgir olhando para esse cuidado para as pessoas, olhando para as relações, para as comunicações entre as pessoas. As pessoas hoje em dia têm uma dificuldade imensa em se comunicar umas com as outras verdadeiramente. Hoje, os trabalhos de facilitação estão aumentando esse ano. Por quê? Porque as pessoas vieram para um Zoom e não sabiam fazer uma reunião, sabe? Então, é muito impressionante. A gente começa a entender, a partir de dados, que, de fato, quando a gente olha para as pessoas, a gente está olhando para os resultados. A conta bate. Então, Jéssica, o ROI significa o quê? Me perguntaram aqui no chat. É a rentabilidade pelo patrimônio, né? Tá. Patrimônio líquido. Tá. Beleza? Então é isso, gente. Isso é o que eu queria trazer um pouquinho para vocês hoje. Eu falei mais do que eu tinha me planejado falar, mas também, né, teve um pouco de interação. Eu prefiro até. E aí eu queria saber de vocês, se vocês têm alguma pergunta, se vocês gostariam de trazer alguma colocação, se tem alguma coisa que vocês não concordam, que gostariam de trazer para a gente criar uma conversa também, ou estou sempre aberta a pessoas que estão discordando de mim, porque eu acho que eu aprendo muito com essas pessoas também, então, maravilhoso. Pessoal, podem fazer as questões aí. O professor Hilário comentou aí atrás sobre a responsabilidade social, né? É uma das questões, um dos princípios das humanizadas é a responsabilidade social, né? Justamente quando a gente fala, né, dessa visão multi-stakeholder, a sociedade é um desses stakeholders, né? Quando a gente tá com uma pessoa no trabalho, essa pessoa tem uma família, por exemplo. Então, consequentemente, se a gente está impactando a vida dessa pessoa, a gente está impactando a família dele. É surreal a gente pensar que as organizações que a gente trabalha, né, ou que a gente empreende, não vão gerar um impacto perante a nossa sociedade, porque é isso, no fim das contas, temos empresas em todos os lugares impactando a vida de todas as pessoas. A gente sai daquela visão do homem racional, né, perfeito, separa ambiente de trabalho, ambiente pessoal, e abre uma visão para o homem mais complexo, que está no ambiente de trabalho, está no pessoal, e isso flui para cá e para lá, não é? E é mais complexo, é mais difícil, é mais complicado lidar com tudo isso. Não, e justamente quando a gente olha, por exemplo, tendência de trabalho remoto, né? Esse ano ficou muito evidente, mas esse é um tema que nos últimos 3 anos estava sendo muito discutido, né? E já existiam empresas que trabalhavam 100% remoto ou parte remoto, tal. Então já era um assunto muito em pauta. Só que tem uma questão, quando você trabalha remoto, você leva o trabalho para casa, ó. O celular, o WhatsApp tá ali, né? Piscando com o seu trabalho. Então, trabalha muito mais. Exato. Essa separação de vida pessoal e vida profissional, ela começa a ficar muito distante. Na verdade, essa separação não existe mais. Então, se você estiver fazendo um trabalho que não te faz feliz e que não gera um impacto positivo no seu dia a dia, fica insustentável e os níveis de estresse aumentam, consequentemente, os resultados abaixam. Porque chega lá naquele dado. Exatamente. O estresse, né, a ansiedade, ela é necessária até certo ponto, né? Os nossos níveis de estresse, eles motivam a gente, ele é importante para que a gente faça as coisas no dia a dia. Mas passou de um certo ponto desse nível de estresse, né, no seu corpo, na sua mente, ele começa a te paralisar. E aí você começa a olhar e falar, para onde eu vou, para o que eu trabalho, o que eu faço, tal. E é isso que gera baixo resultado. Só fazer um comentário. A Flávia faz uma colocação se
Você acha que é possível que o trabalho de humanização nas organizações pode fazer com que se perca foco no resultado? Ao contrário, né? Justamente por esse slide que está na tela, você consegue um retorno muito maior. Então, o foco no resultado é para todos os stakeholders, quer dizer, todo mundo sai ganhando. Exato. E, obviamente, quem está ganhando também é o profissional que está num ambiente onde que a Jéssica abre o trabalho falando sobre a qualidade dos relacionamentos. Então, o profissional, ele ganha porque ele está num ambiente muito mais saudável, muito mais ético, muito mais humano, né? Por isso a palavra humanizado aí. Sim, é muito fácil pensar assim, por exemplo, se eu estou num ambiente que não estimula que eu fale, né? Um problema específico aqui eu vou trazer. Esse ambiente não gera uma confiança, um conforto em mim, então eu fico com medo de falar. E aí eu tenho uma ideia muito legal, mas pelo meu medo de falar, eu acabo não falando. Pronto, a sua organização acabou de perder uma ideia que pode gerar lucro, que pode gerar satisfação do seu cliente, acabou. Então, esse é um pequeno exemplo de quando a gente não olha para as relações no nosso dia a dia, como isso pode impactar direto os resultados. Perfeito. Eu só fiquei triste, Jéssica, que na pesquisa não tem nenhuma escola, não tem nenhuma instituição de ensino e também não vi nenhum hospital aí, né? Sim. E se nós pesquisarmos hoje o Sírio, o Einstein, o Santa Catarina, eles estão muito... O São Luís, né? O Hospital São Luís, eles estão muito focados nessa mudança de modelo de gestão. Inclusive profissionalizando a gestão, né? Então, depois até, se vocês pudessem pensar um pouco em abranger instituição de ensino e a área médica, valeria a pena aí para contemplar nessa pesquisa de vocês aí. Então, na verdade, o Albert Einstein está aqui no slide, que também passa tão rápido, né? Que é tanta informação. A gente não percebi aí. Não tem problema. Ele é uma das empresas humanizadas, de fato. Eles fazem um trabalho incrível também. É engraçado, porque antes de entrar no Humanizados, eu tive contato com várias dessas empresas em trabalhos pontuais, assim, e aí eu ver isso agora foi muito bacana até. Mas, de fato, eles fazem um trabalho muito, muito especial, assim. E escolas, nenhuma escola respondeu na primeira edição, mas nessa edição a gente estava buscando realmente escolas, ONGs, outros tipos de organização para conseguir ampliar essa visão que a gente traz para as empresas humanizadas, porque, de fato, instituições de ensino, nossa, seria lindo ver, né? Eu já trabalhei com educação, eu fico assim, nossa, que maravilhoso seria. Jéssica, tem mais uma pergunta aqui. Pode falar. Que você falou das profissões que vão ser extintas, certo? Até 2030. Mas o Brasil, ele é muito diverso, né? Acho que eu vou entrar nessa resposta sua. E muitas pequenas empresas são criadas. O brasileiro, ele é um empreendedor, né? Sim. O problema é que ele deixa para trás algumas coisas para planejar o negócio dele, enfim. Mas ele coloca aqui que as pequenas empresas, como que elas vão ter dinheiro suficiente para se modernizar em relação à tecnologia? Acho que é isso que eu entendi da pergunta. Porque hoje no Brasil e no mundo temos pequenas empresas surgindo em diferentes áreas, mas elas não têm dinheiro suficiente de início para a modernidade da tecnologia, alguma coisa assim. Uhum. Talvez tenha a ver com um pouco do atraso em algumas questões do Brasil. Não sei se você vai por essa linha, mas fica à vontade aí para falar. Sim. De fato, quando a gente traz esses dados, eles estão olhando para algumas partes do Brasil, né? E quando a gente olha para a diversidade que existe no Brasil, em alguns lugares essas mudanças vão demorar um pouco mais para acontecer. Mas também tem uma questão de democratização de acesso dessas tecnologias.
Hoje, a gente tem muitas startups, muitas empresas olhando para produtos voltados à tecnologia. Então, fintech, por exemplo, né, a gente conhece Nubank como uma das referências, mas a gente tem muitas. É a área que mais tem startups hoje no Brasil. E de diferentes tipos, assim. Enfim, eu usava um que chama Asas, que é para gerar boleto. Tem, tipo, diversas fintechs por aí. E também para democratizar modernidade nas organizações, para os microempreendedores. Tem, inclusive, startups voltadas, né, que o foco deles são microempreendedores e tudo mais. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente amplia o número de organizações que estão olhando para essas soluções, a gente diminui o custo, né? Porque aí tem mais concorrência, então a gente acaba diminuindo assim o valor dessas tecnologias. E aí a gente consegue impactar esses microempreendedores, essas pessoas que têm menos condições financeiras. E também está aumentando muito o número de investidores gerando impacto positivo, assim, né? Quando a gente olha investidores de impacto, investidores que estão preocupados com isso, não investidores que estão olhando só para o lucro, mas investidores que estão olhando para qual impacto que essa organização ou que esse microempreendedor está gerando para a sociedade. Inclusive, a gente fez um webinar, acho que foi em julho, sobre investimento consciente, e que, de fato, toda essa dinâmica que está acontecendo também está impactando o universo de investimento, assim. Então, hoje existem até investidores focados em microempreendedores, em pessoas que, de fato, não têm condições, às vezes, né? É óbvio que, dependendo do lugar do Brasil, isso demora um pouco mais para acontecer, mas é uma coisa que está acontecendo, é um processo, né? Então, a gente olhar aí para os próximos 20 anos, a gente vai ver um Brasil bem diferente. Espero que positivamente. Também. O Edmar que perguntou, nosso aluno. Obrigada. Ok, Edmar, ficou tranquilo a resposta dela? Bom, mais alguma pergunta, gente? Alguma questão? Mais alguma colocação? Eu tenho inúmeras, mas eu vou deixar os alunos perguntarem. Não, e também, se nos próximos dias surgirem dúvidas, enfim, e precisarem falar com a gente, comigo ou com alguém da Humanizadas, de verdade, a gente está sempre à disposição para conversar. Às vezes a gente demora um pouquinho para responder, mas vocês podem conversar comigo. Eu estou tentando sempre estar ligada no LinkedIn, então vocês podem me adicionar no LinkedIn, conversar comigo. Às vezes eu marco cafezinho virtual, assim, justamente para conversar com as pessoas. De verdade, a gente está muito aberto, porque escutar as pessoas é uma forma de a gente aprender e de a gente trazer ideias para a startup, para o nosso dia a dia, assim. Então é muito positivo isso. Fiquem à vontade para perguntar, se não for aqui, em outro lugar também. Tá, tem alguns alunos escrevendo, vamos aguardar. Enquanto isso, a gente percebe também, o Brasil tem uma desigualdade tremenda, não só em termos sociais e econômicos, mas em número de empreendimentos, tipos de empreendimentos, as startups de um lado explodindo, mas você tem do outro outras pessoas vendendo coisas, sendo os ambulantes, sabe? Pessoas usando o e-commerce e pessoas vendendo na rua, né? Para sobrevivência. Sim. Eu acho que quando o Edmar coloca que vai demorar um pouco para extinguir algumas profissões, é nesse sentido dessa desigualdade que existe. O Brasil é um país continental, né, Jéssica? Assim, cabe quantos países dentro do mapa do Brasil, né? Sim, exato. E isso acho que gera angústia, gera dúvida, o que vai ser o futuro, para onde vamos, para onde caminhamos, né? Sim. Exato. É muito curioso quando a gente sai para viajar pelo Brasil. O ano passado eu fiz uma facilitação, tive a oportunidade de fazer uma facilitação numa cidade que chama Sinop, fica no Mato Grosso do Sul. E
o clima muda, o trânsito muda, a forma de relação com as pessoas, a comida, tudo muda. Não tem jeito. E eu acho que quando, né, vou trazer de novo, vai ficar até clichê, gente, mas é isso, assim, quando a gente está olhando para as relações, quando a gente está olhando para as pessoas, a gente consegue adaptar essas mudanças. E de fato, vão ter coisas que vão demorar mais em outros lugares do que aqui em São Paulo, né? No interior de São Paulo, as coisas em São Carlos aí não tem o que falar, as coisas estão muito para frente, e ainda assim tem muita coisa para evoluir, né? Tem muito. Tem muita coisa. Eu posso falar bem de São Carlos porque eu fui criada, né, eu praticamente nasci em São Carlos, eu fui criada em São Carlos, tá? Então eu conheço bastante. Minha família mora aí, enfim. E, de fato, tem coisa que vai demorar mais, tem coisa que vai demorar menos, mas é melhor demorar mais e a gente fazendo as coisas do que achar, vai demorar, então não vou fazer nada, né? Do que ficar paralisado. Tem uma pergunta aqui da Gabriela: como o RH humanizado funciona na prática? Ai, adoro. Olha, gente, vou falar uma coisa polêmica, Ana. Pode falar. Tá O bom? professor Petrone está aqui para fazer o contraponto. Ok. Para mim, o futuro não tem RH. Eu não acho que as organizações vão ter RH, assim, para frente. RH, que RH? Vamos explicar que RH que é, né? Não, Ou muda o conteúdo. Ou eu de muda. fato acho que não vai ter uma pessoa preocupada com as pessoas, não vai ter uma pessoa que vai ter isso centralizado. Eu acho que o futuro é descentralizar essa questão de cuidado com pessoas, de gestão, de ambientes com a cultura consciente e tudo mais, e levar isso para todas as pessoas. A gente vê essa tendência acontecendo, assim, lógico, ainda está muito no micro, não é tão comum, mas a gente vê isso acontecendo, assim, organizações que não têm RH, essa responsabilidade que a gente coloca no RH, ele é difundido entre as pessoas. E no fim, quem faz a cultura, quem faz as relações, quem faz os resultados do dia a dia são todas as pessoas. Então, isso não deve estar sobre responsabilidade de uma única pessoa. O que eu acredito, né, pelo o que eu vejo, pelas conversas que eu tenho, é que terão pessoas que vão ajudar nesse processo, que vão ajudar a mentorar líderes, né? A gente vê hoje, né, a tendência de coaching. Coaching virou uma palavra de moda, infelizmente muita gente usa da forma incorreta, mas existem profissionais muito sérios, né? Que trabalham o coaching com liderança, que trabalham mentorias, que uma organização ajuda a outra. Enfim, eu acho que essa é a tendência. A tendência é não ter RH, não por não ter mais o cuidado com pessoas, mas que esse cuidado vai ser descentralizado. Então, assim, na prática, né, o que vai acontecer? Departamento pessoal, recrutamento e seleção vai ser automatizado, e aí a gente vai ter um RH olhando para gestão estratégica, cultura, relações com pessoas. E aí, um pouquinho mais para frente, a gente tem esse RH desaparecendo, e essas questões culturais, estratégicas, né? Quando a gente fala de estratégia, a gente fala de planejamento estratégico, a gente fala de gente de gestão mesmo, né? E essas questões vão ser distribuídas entre as pessoas e todo mundo vai ter corresponsabilidade sobre tudo que está acontecendo na empresa. Isso é complexo? É muito, muito complexo, gente. É uma evolução grande, né? É uma evolução que tende a acontecer. E eu diria mais, a Humanizadas funciona assim hoje. Porque como a gente acredita nisso, e aí voltando, né, para o ponto de cultura consciente, a gente acredita tanto nisso que a gente vivencia isso no dia a dia. Então, eu sei dos desafios que mas eu sei também do ponto positivo que a gente tira disso. Assim. É muito gratificante as pessoas terem autonomia e liberdade para poder fazer as coisas, para poder falar e sentir que todas as pessoas têm essa corresponsabilidade sobre a cultura, sobre o propósito, sobre o valor que é gerado por conta do que se está fazendo na organização. Professor Carlos?
Não tenho a menor dúvida disso, e a gente trabalha isso o tempo todo. A Laís está colocando gestão com as pessoas, e o processo é esse, é difundir. O que vai sobrar, né, entre aspas, esse sobrar aí, o que vai ficar é a parte nobre da gestão com pessoas, que é justamente o estabelecimento de políticas, né? Quando a gente fala em educação corporativa, nós estamos falando muito isso, a gestão da cultura. Então, estabelecendo comportamentos coletivos que focam na humanização da relação de trabalho. Então, a evolução não é só para uma área, para isso, para... A evolução é de pensamento sobre a relação trabalho. Essa é a evolução significativa que nós temos que entender. Então, nós, profissionais da área de gestão com pessoas, temos que entender a nobreza dessa atividade de forma estratégica. Exato. E o operacional, assim como a montagem de um motor, né, que é a parte operacional da coisa, vai ser, já feito por tecnologia, folha de pagamento hoje já não está mais na área de RH. Folha de pagamento hoje, em muitas empresas, está no financeiro. Sim. Então, essa é a lógica da situação. A tecnologia absorve a operação e fica para nós a nobreza, que é o estabelecimento de políticas. É como você falou, contribuir para o desenvolvimento das lideranças para que elas possam fazer essa gestão. Então, a lógica é exatamente essa, né? E é o que a gente vem batendo em 2 anos aí com o pessoal sobre nós precisamos nos preparar não para a operação, nós precisamos nos preparar para essa posição nobre da área de gestão com pessoas. Desculpa, Jéssica, por isso que ela sai da área que antes era subordinado à área financeira. Não, hoje ela está subordinada. Não, hoje ela está integrando a alta gestão da empresa. Ela responde direto para o presidente das organizações. Essa é a lógica da situação. E por isso, eu vou mais além, né? Me desculpe te cortar aí, mas é que a gente se empolga com esse, né? Quando você pega... O grande problema é que o pessoal do antigo RH não se preparou para esse momento. E hoje você tem, numa Embraer, por exemplo, gerente de desenvolvimento gerencial, é um gerente de projetos. Por que não é o cara de RH? Porque ele se acomodou nessa posição operacional da coisa. Gerente de desenvolvimento gerencial da VEG Santa Catarina, que é uma gigantesca empresa, gerente de projetos. Por que não foi o cara de RH? E quantas empresas nós estamos vendo ocupando posições de alto nível na área de gestão com pessoas da qualidade, porque conhecem a empresa com muito mais profundidade. Por quê? Porque o profissional de RH não tirou a sua cabeça da CLT. Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Bom, eu tenho que preencher a vaga em 10 dias, eu tenho que... Essas bobagens todas. Sim. Desculpa, viu, Jéssica? É que a gente se empolga. Imagina, isso é ótimo. É realmente, assim, algo que eu vejo acontecendo, assim, não é, assim, uma coisa que eu acredito. É, tipo, eu vi na prática isso acontecendo, e quando a mudança começa a acontecer, gente, ela vira exponencial. Então, de fato, o RH tradicional, ele vai ser substituído, já está sendo substituído pela automatização, assim, ó, quando eu era RH na startup, eu fazia gente gestão cultura, nem olhava departamento pessoal, eu fazia recrutamento ainda, e aí foi até que eu me deparei, eu falei, nossa, dá para fazer isso, né, de automatizar também, e acho que a gente tem que até, às vezes, olhar com cuidado isso, trazer a humanização aliada à tecnologia, não pode ser também, né, vamos colocar todo mundo para a tecnologia e não vamos ter um momento de acolhimento e tal, não, acho que é possível a gente criar ambientes de acolhimento para esses profissionais que estão desatualizados, para eles poderem se atualizar, para essas pessoas que vão começar a entrar nas organizações pela tecnologia,
existe um processo de onboarding ali para você acolher essa pessoa, né? Para entender que, ok, você foi selecionado por uma máquina, mas faz sentido você estar aqui, agora integre a cultura e tudo mais. Esse profissional de RH atual olha para isso, né? E Sim. aos poucos eu vejo que são todas as pessoas que vão cuidar deste campo de acolhimento, né? Então, é muito... Sem dúvida, sem dúvida. Como eu falei, quando eu era RH, eu não olhava para o departamento pessoal. Eu usava... A gente tinha contratado uma startup que chama Convênia, que faz toda a parte do departamento pessoal automatizado, assim. O que eu tinha que fazer? O profissional entrava, aí eu mandava um link para ele mesmo, cadastrar os dados dele, ele cadastrava, aí ia para o financeiro colocava qual que era o salário e a data de pagamento, e o resto era automatizado. Tudo. Simples assim, né? Simples assim. E vale a pena a gente destacar também, Jéssica, se você concorda, que esse é um caminho evolutivo, porque toda essa área começou só na administração de pessoal. Sim. Aquilo era o tudo. E hoje, esses aspectos, eles já são minorados, né? E tem uma nobreza por trás da atuação de gestão com pessoas que é pouco explorado ainda, mas que é o caminho, que é o futuro. Sim. Olhando para esse futuro, né, das organizações, das tendências de gestão e até como o RH vai atuar nisso, tem um livro que eu recomendo muito, que é o Reinventando Organizações. É sensacional, fala muito sobre essas mudanças que estão acontecendo nas organizações. E tem um outro livro que é olhando mais para uma gestão diferente do que a gente olha do tradicional, né? Olhando para o modelo de autogestão, que é o Muitas Vozes e uma Canção, que ele fala muito, tá? Eu posso depois mandar para vocês por escrito, o Reinventando Organizações e Muitas Vozes e uma Canção. São 2 livros. Legal. Desculpa, Liz, eu falei muito rápido, né? Aí eu vi você e falei, meu Deus, vou falar de novo. Desculpa. Muito bem. Mais alguma questão, pessoal? Acredito que foi muito bacana, Jéssica. Eu acho que superou nossas expectativas. Que bom. Eu acredito que foi muito bacana. Dá vontade de ficar a noite inteira conversando aqui, porque tem mais assuntos, um puxa o outro. Eu acredito que a gente está num momento de transformação grande dos processos, das pessoas, inclusive. As pessoas precisam abrir a mente para essa questão de não querer aprender uma técnica, mas sim um olhar estratégico. Então, a gente está aí trabalhando com os alunos essa visão. E eu acredito que você veio trazer, encaixou perfeitamente no propósito do simpósio, que é trazer novidades, tendências, causar um impacto muito positivo, mas que precisa, inclusive, incomodar, né? Quando você fala, o RH não vai existir mais, gera um incômodo para a pessoa evoluir, né? Sim. Então, eu quero agradecer muito a tua presença, a tua colaboração com a gente, ok? Imagina, eu que agradeço o convite. Fico muito honrada, né, de novo, de representar Humanizadas aqui, de ter esse momento de qualidade com vocês. Espero que eu tenha tirado as dúvidas. De novo, deixo o campo aberto aqui, caso vocês tenham outras dúvidas que precisam conversar, tal. E aí, num futuro, de repente, se vocês quiserem fazer isso presencialmente, após pandemia, também estaria aberta. Claro, está aberto. São Carlos, aí eles adoram quando eu arranjo desculpa para ir para São Carlos, né? Eles falam, nossa, então também. Sim. Você vai deixar seu contato ou Posso não? deixar? Eu vou deixar aqui o meu e-mail e o meu LinkedIn. Deixa eu só abrir aqui. Vou colocar aqui no chat para vocês. Eu acho que no LinkedIn é melhor,
porque aí, né, tem o chat ali, é mais fácil falar, mas eu vou deixar meu e-mail também. Ok. E aí, se, né, eu entendo que tem muitas pessoas aqui que trabalham também, se vocês tiverem interesse em participar da pesquisa Empresas Humanizadas, fiquem à vontade para mandar e-mail para a gente, né, pode mandar no meu, e aí eu encaminho para o pessoal de relacionamento aqui, de vendas, porque é muito fácil, assim, né, a pesquisa ela é aberta, ela é de graça para as organizações. Para participar, você se inscreve, as inscrições vão até o final desse mês, para essa edição, né, 2020. Então, a organização vai se inscrever, a gente vai começar uma relação com essa organização para conseguir alcançar todos os stakeholders, né, dessa organização, colaboradores, clientes, sociedade, tudo mais. É de graça, e aí depois da pesquisa a gente gera um relatório para essa organização, que é um relatório também de graça, e aí, se a organização quiser um relatório mais detalhado ou mais específico, aí tem um custo, mas enfim, quem tiver interesse, manda e-mail para a gente, não custa nada o e-mail, e a gente está sempre aberto, e se vocês tiverem ideias também, sugestões, fiquem à vontade para mandar para a gente. E esse é um momento de networking tão importante, tão falada hoje, né? Sim. Mas eu quero agradecer, então, agradecer todos, a presença de todos. Professor Petroni, quer falar alguma coisa? Mais alguma coisa? Não, a Jéssica já está cansada de me ouvir aqui. Mas, Jéssica, muito obrigado, viu, pela sua contribuição aí, foi valiosa. Foi ótimo. Eu já conheci a pesquisa pelo Pedro e então muito bacana. Parabéns pelo trabalho, que vocês tenham muito sucesso na startup e continuem contribuindo com tudo isso aí, tá bom? Então, muito obrigado aí pela sua participação, tá? Tem uma última pergunta aqui. Quais informações que a Humanizada emite nesse relatório? O Felipe está perguntando. Uhum. A gente traz quais são o... Bom, deixa eu só tentar organizar de uma forma rápida aqui. Mas a gente traz quais são os níveis de satisfação de todos os stakeholders, então vai ter ali nível de satisfação dos colaboradores, nível de satisfação dos clientes, da sociedade e tal. Satisfação, engajamento, quais mudanças que a organização precisa olhar, né? Quais são os pontos críticos que essa organização está passando e que talvez ela precise revisitar. Quais são os pontos positivos que essa organização está vivenciando no dia a dia dela, né? E que a gente pode manter esses pontos que são referências na organização, porque às vezes, né? O pessoal está falando assim, será que compensa fazer isso aqui? Aí sai lá no relatório que todo mundo adora. Aí continua fazendo e tudo mais. Então, assim, saem esse tipo de dados, né? Engajamento, satisfação, quais são os pontos fortes, os pontos frágeis, quais são as oportunidades, enfim. Bacana. Não sei se ficou nítido o que eu trouxe, porque, né, também falei tão rápido, mas se vocês quiserem mais detalhes, depois eu posso até mostrar para vocês, né, mandar por e-mail e tal, um modelo de relatório para vocês verem. Bacana. Então, muito obrigada. Obrigada a Joyce e a Liz, que nos acompanharam. Obrigada aos professores presentes, obrigada aos alunos. Acredito que foi muito, muito positivo, eu gostei muito. E todo mundo tá elogiando aqui, ó, no chat. Que bom, gente. Deu certo a primeira experiência, gente. Agora nós vamos em frente. Jéssica, muito obrigada novamente. E a gente conta aí com a colaboração de vocês, de você ao longo do tempo. Com certeza. Presencial ou virtual, a gente te chama novamente. E é isso. Podemos fechar, ok? Podemos encerrar. E um abraço a todos e boa noite. Boa noite, pessoal.